Diz assim a palavra do nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nos colocamos diante do Senhor e diante da sua palavra, Senhor Deus. Pedimos a Ti, ó Pai, rogamos ao Senhor, ó Deus, livra os nossos corações da incredulidade, Senhor Deus. Que realmente, Senhor Deus, venhamos crer que estamos diante da Tua palavra, palavra viva, eficaz, palavra de Deus, não de homens, mas de Deus. Senhor, livra os nossos corações da incredulidade, que venhamos crer que hoje o Senhor falará conosco. Sim, o Senhor fala por meio da palavra. Ah, Senhor Deus, venha despertar todos aqueles que, porventura, estão com o coração abatido, tribulado, e que isso, ó Pai, não seja empecilho para que a palavra de Deus cumpra o propósito determinado pelo Senhor. Ó Deus, pedimos ao Teu Santo Espírito que venha agir em nosso meio. Ah, Senhor Deus, que o Teu nome seja feito grande nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o tema do sermão de hoje é os desafios da vida cristã. Simples, mas vou repetir. O tema do sermão de hoje é os desafios da vida cristã. O cristão, nós sabemos que ele é de carne, de osso. O cristão, ele não está livre de tribulações, de momentos difíceis, lutas, tentações, adversidades. Mas o grande desafio é saber como o cristão deve lidar com cada uma dessas coisas. Por exemplo, qual deve ser a postura do cristão diante do abandono? Ou quando algumas pessoas nos causam muitos males, o que devemos fazer? Como o cristão, ele deve lidar com a solidão? Ou será que o cristão, ele não está sujeito a essa dificuldade? Qual deve ser a nossa postura diante do sofrimento? Paulo, meus irmãos, ele responde todas essas perguntas
neste texto que nós acabamos de ler. Nós aqui já chegamos à parte final desta epístola, e o nosso texto, ele corresponde às últimas exortações do apóstolo Paulo para Timóteo. Vejamos então essas exortações, e a primeira delas está aí no verso 9, que diz: procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Este verso corresponde a um dos propósitos, porque Paulo escreve para Timóteo. Paulo, ele queria que Timóteo fosse o mais rápido possível ao seu encontro. Ele deveria aproveitar a primeira oportunidade e ir ao seu encontro, se encontrar com Paulo ali em Roma, na prisão. Existe uma urgência, venha depressa ter comigo. Essas palavras expressam o desejo ardente e também afetuoso do coração do apóstolo. Paulo, ele amava Timóteo e o considerava como filho. Alguém que Paulo pastoreou, preparou, discipulou e separou para o ministério. E depois de muitas situações e momentos servindo ao Senhor juntos, Paulo agora se encontra solitário. E ele sabe que está próximo do fim. Ele irá morrer. A sua partida está próxima. Ele disse, ainda nesse mesmo capítulo, estou sendo oferecido por libação. Mas veja, porque Paulo desejava que Timóteo fosse ao seu encontro, porque Paulo desejava ver Timóteo. Imagine se é você recebendo uma carta de uma pessoa que você considera ter um grande respeito, e você lê, venha depressa ter comigo. Olha o que está escrito nesta epístola, no capítulo 1, verso 4, não precisam abrir. Paulo diz, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso, desejoso por ver-te. E Paulo diz o propósito, para que eu transborde de alegria. Para que eu transborde de alegria. Imagine, Paulo em uma prisão sombria, sofrendo como malfeitor. Muitos dos seus companheiros o abandonaram, razão pela qual também ele exorta Timóteo, não se esqueça do seu encarcerado que sou eu. Isso nos leva a pensar que o motivo dos seus companheiros o abandonarem é porque eles não queriam associar com a imagem do apóstolo Paulo, devido à prisão vergonhosa. Naquela época, somente os piores presos, os piores malfeitores que eram condenados à prisão mamertina, ali em Roma. E diante então desse contexto, Paulo, velhinho, ele escreve para o jovem Timóteo, meu amado Timóteo, meu filho, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Não se envergonhe do seu encarcerado, que sou eu. Venha depressa, rápido, ao meu encontro. A visita de Timóteo, sem dúvida, meus irmãos, seria um grande consolo, um bálsamo para Paulo ali na prisão. O que nos leva a compreender que a tristeza e a solidão rondavam a vida de Paulo. Sim, como eu disse, o cristão, ele não está livre de tribulações, momentos difíceis, sofrimento.
E talvez este seja o sentimento de muitos que aqui estão. Talvez alguém esteja passando por algum momento difícil na vida, no trabalho, no casamento, até mesmo enfrentando o abandono, a solidão. E é justamente nesses momentos, quando precisamos de ajuda daquelas pessoas que são próximas de nós, vemos amigos nos abandonando. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele nunca nos abandona, Ele sempre está do nosso lado. Nós falaremos mais sobre este assunto mais adiante no texto, mas um ponto que eu gostaria de enfatizar aqui com os irmãos, é que Deus, Ele nos dá irmãos como Timóteo, a quem nós podemos dizer, venha depressa ao meu encontro. Eu desejo ver-te para transbordar de alegria, sofra comigo, chore comigo. E não há nada de vergonhoso em dizer isso. Venha ao meu encontro. Não há fraqueza. Nós somos uma família em Cristo. E Deus levanta pessoas para nos animar, para nos alegrar. E talvez alguém possa dizer, mas tudo está muito bem na minha vida, isso não se aplica a mim. Mas talvez você tenha recebido este chamado então, de ir ao encontro de um irmão. Portanto, não desconsidere o sofrimento deste irmão. Seja rápido em ir ao encontro. A primeira oportunidade, vá ao encontro deste irmão. Faça o possível para o acompanhá-lo. Essa é a graça, meus irmãos, que nós desfrutamos no Senhor. Nós temos uma família. Então, nós veremos aqui no verso seguinte, compreenderemos ainda mais o motivo porque Paulo, ele pede para Timóteo ir ao seu encontro, porque ele desejava ver muito Timóteo. Olha o que diz o verso 10 a 15, no mesmo contexto, vou ler o verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Logo após Paulo dizer, procura vir, ter comigo depressa, Paulo diz que Demas, que era um companheiro do apóstolo Paulo, um cooperador bem próximo dele, havia o abandonado. Este homem, ele abandonou Paulo porque amou o presente século. Demas, ele olhou para o mundo como algo mais prazeroso do que as coisas concernentes ao ministério, a ponto de abandonar Paulo. E a ideia aqui de abandonar é desertar. E quando nós voltamos lá para o capítulo 2 desta epístola, nós vemos Paulo exortando Timóteo justamente a participar dos seus sofrimentos como um bom soldado de Cristo.
E Paulo diz: pois nenhum soldado em serviço, ele se envolve com os negócios dessa vida, porque o objetivo dele é satisfazer aquele que o arregimentou. Demas, como soldado de Cristo, falhou na missão, desertou, não quis participar dos sofrimentos com o apóstolo Paulo, porque ele se envolveu com os negócios desta vida, preferiu a vida tranquila, mansa, do que os sofrimentos por causa de Cristo. Diferente de Paulo, que diz, como um bom soldado: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora aguarda a coroa da justiça que está reservada para todos que amam a vinda do Senhor. E veja, há um contraste aqui com aqueles que amam a vinda do Senhor, com a atitude de Demas, que amou o presente século. Essas duas coisas não dá para relacioná-las. Não tem como alguém dizer: eu amo a vinda do Senhor, desejo ardentemente que Cristo volte, mas também eu amo este mundo. O Senhor bem que poderia demorar um pouco para voltar. Isso não existe. Ou abandonamos o mundo, ou abandonaremos a Cristo. Não dá para essas duas coisas caminharem juntas. São caminhos opostos. Quem ama a Cristo também deve saber que está sujeito às tribulações, às perseguições, por causa do Evangelho. Não é uma vida fácil de viver. Por isso o tema do sermão: os desafios da vida cristã. Porque nós vamos perder muitas coisas nessa vida por causa de Cristo. Entretanto, receberemos do Senhor toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há uma vida eterna para ser desfrutada com o nosso Senhor. Diferente de quem começa a olhar para o mundo, a desejar o mundo, a amar o mundo. E essas pessoas, elas não têm um compromisso com o Senhor, e por isso podem viver de forma que nenhuma necessidade há de se dispor. Eles podem viver tranquilos nessa vida. Entretanto, a única esperança dessas pessoas é somente o tempo presente. As coisas que podem conquistar aqui nesta terra. A sua tranquilidade é temporal, é passageira. Mas no dia em que o nosso Senhor voltar, e Ele virá como ladrão, de forma repentina, certamente, tu que preferiu o presente século, será julgado, condenado à morte eterna e o sofrimento eterno. Meus irmãos, vale mais sofrermos agora e depois desfrutarmos uma vida com o Senhor. E aqueles que vivem agora de forma prazerosa, saiba que há, sim, um lugar determinado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não amam o Senhor. O inferno é um lugar de destruição. Portanto, se você não é um cristão, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, peça ao Senhor ajuda, peça socorro, entenda a sua situação. Não há um meio termo, não há dois caminhos. E quanto a você, cristão,
que talvez tem desejado as coisas desta vida, tem olhado para o mundo e tem sentido prazer ainda com as coisas deste mundo, se arrependa deste pecado. Peça para que Deus aumente o seu amor por Ele, por sua palavra, a fim de que todo o seu corpo, espírito e alma estejam voltados somente para o Senhor, em nome de Jesus. Se apegue a Cristo, pois é certo que o nosso Senhor voltará e as coisas deste mundo passarão. Demas amou o presente século. Certamente, esta atitude trouxe grande tristeza para Paulo, por isso que logo, em seguida que ele diz para Timóteo ao seu encontro, ele cita o que aconteceu com Demas. E de fato é triste ser abandonado por alguém que esteve ao seu lado no ministério, alguém que você acompanhou, discipulou, preparou, aconselhou, e de repente essa pessoa toma um rumo diferente, contrário. Nós que somos pastores, sabemos o peso dessas palavras do apóstolo Paulo, porque sobre nós pesa a preocupação com a igreja de Deus. Nós prestaremos contas por cada vida, por cada alma que o Senhor nos entregou para pastorear, cuidar. Não é ser chato, ligar, perguntar: meu irmão, senti sua falta hoje, está tudo bem? O que aconteceu? Por que você não veio? Não é ser chato, cobrar, confrontar, disciplinar, porque tudo isso visa um propósito, um bom propósito. Não queremos que ninguém se perca, pois é muito triste quando isso acontece, o que nos causa choro e lamento diante do Senhor. Mas por outro lado, como nos alegramos quando vemos um cristão crescendo, dando frutos no Senhor. E é por isso que Paulo então desejava que Timóteo fosse ao seu encontro, para que ele transbordasse de alegria diante daquele fato triste do abandono de um dos seus cooperadores. E além de Demas, Paulo, ele também cita mais duas pessoas aqui neste verso. Ele diz Crescente e Tito. Mas veja, diferente de Demas, não há nenhuma acusação contra Crescente e Tito. Provavelmente, eles foram para um outro lugar a serviço do Senhor. Como é o caso, por exemplo, aqui no nosso contexto de Tíquico, que Paulo o envia para Éfeso, provavelmente alguém que levou esta epístola para Timóteo. Então essa pessoa, Tíquico, não estava ali com Paulo, porque o mesmo havia enviado para a missão. Por exemplo, podemos pensar no nosso contexto, quando alguém que está entre nós, servindo conosco, a igreja, aos irmãos, e de repente essa pessoa precisa mudar de cidade, ou Deus chama ela para servir em outro lugar. Então não se trata de aqui nesse caso de Crescente e Tito, de uma atitude pecaminosa, embora muitas vezes somos pegos de surpresa, o que revela um descuidado, uma falta de consideração, porque nós sabemos que tudo, meus irmãos, deve ser feito com ordem e decência. E ainda, Paulo continua e ele diz: somente Lucas está comigo. Lucas, que era conhecido por Paulo como o médico amado,
alguém que seguiu o apóstolo em viagens missionárias. E, inclusive, na primeira prisão do apóstolo Paulo, Lucas esteve ali, ao lado do apóstolo. E provavelmente, meus irmãos, Lucas, por ser médico, prestou cuidados à saúde de Paulo. Agora, veja, meus irmãos, um ponto interessante observarmos aqui, é que o apóstolo Paulo, mesmo diante daquele contexto terrível, uma posição bastante difícil, precária, nós vemos Paulo pensando no ministério. Olha o que ele diz, toma, aí no verso 11, na segunda parte do verso, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Veja, mesmo diante daquela situação terrível, de prisão, sofrimento, Paulo não deixa de pensar na obra de Deus. Ele diz para Timóteo, traze Marcos contigo, porque é útil para o ministério. É interessante lembrarmos da história que envolve Marcos e Paulo, porque no início do ministério, veja, no início do ministério do apóstolo Paulo, nas primeiras viagens missionárias, Marcos havia abandonado a missão, deixando Paulo e Barnabé. E depois, mais tarde, quando Paulo e Barnabé voltam para ver como a igreja estava atuando, Barnabé deseja levar consigo Marcos. Mas tal foi a posição de Paulo, firme, não concordando com a atitude de Marcos, que ele rejeita. É como se ele falasse, não, Marcos não vai. Não tem como ele seguir, viaja conosco, ele nos abandonou. E Paulo diz lá no texto de Atos, que não era justo Marcos seguir viagem com eles, porque Marcos não acompanhou todo o trabalho. E essa situação foi tão assim, contrita, que Paulo e Barnabé se separam. E Barnabé segue viagem com Marcos para uma outra região, e Paulo, ele escolhe Silas como seu companheiro de missão. Mas agora veja, meus irmãos, Paulo aqui, no final da sua vida, no final do seu ministério, ele chama Marcos, e ele deixa bem claro, aquele que havia deixado lá no início, ele agora é muito útil para o ministério. Paulo já havia se reconciliado com Marcos em outra situação, mas aqui Paulo está evidenciando a importância de Marcos no trabalho para Deus. Inclusive, meus irmãos, foi Marcos que escreveu o primeiro evangelho, muito útil para o ministério. Este verso nos mostra que não podemos descartar ninguém para o serviço ao Senhor. Mesmo que Marcos tenha se mostrado imaturo no início, Paulo agora reconhece que ele é muito proveitoso na obra, útil para o ministério. E aqui nós podemos aplicar este verso de duas formas. Primeiro, para nós, pastores. Por mais que venhamos a nos decepcionar com alguém por causa de uma má atitude que esta pessoa tenha tomado em um determinado serviço para o Senhor, não podemos descartá-la. Isso não quer dizer que vai ser uma atitude simples, fácil de resolver. Não, vai exigir tempo,
e muitas vezes mais e mais tempo. Mas um dia, esta pessoa, pela graça de Deus, pode ser muito útil para o ministério. E nós não podemos deixar de reconhecer isso. Devemos agir como Paulo. Traz Marcos contigo, ele é muito útil para o ministério. E a segunda implicação é para você que teve uma oportunidade de servir a igreja, os irmãos e a Deus, mas falhou. Foi tomado de insegurança, medo e pensamentos de desistência, que a obra de Deus não é para você. E por causa disso, muitos pedem para sair, pedem para não mais trabalhar na igreja. Entretanto, saiba que a sua vida é útil. Você, meu irmão, minha irmã, é útil no ministério, no serviço ao Senhor. Não fique parado. Sirva ao Senhor. E uma outra coisa, ainda neste verso, que podemos aplicar aqui no nosso contexto. Talvez você ainda não teve uma oportunidade de exercer os seus dons aqui nesta igreja local. Deus te abençoou com dons e talentos, mas você ainda não tem exercido esses dons aqui na igreja local. Mas saiba que você é muito útil para o ministério. Deus, Ele quer usar da sua vida. Portanto, procure os pastores, se empenhe na obra e se dedique a Deus. Agora veja, o verso 13, lembra? Paulo mesmo naquela situação difícil, prisão, sofrimento, nós vemos que além de pensar no ministério, Paulo, ele não deixa de pensar nas escrituras, ou melhor, na escritura. Olha o que diz no verso 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. A capa aqui se refere a uma espécie de coberta que protegia tanto do sol, da chuva, do frio. Ou também a uma bolsa onde se guardava livros. Mas eu prefiro pensar numa espécie de coberta, porque o inverno estava se aproximando, razão pela qual Paulo exorta Timóteo a vir o mais rápido possível antes do inverno. Agora veja, assim como a capa seria útil para o apóstolo, da mesma forma, os livros e pergaminhos. E é bem provável que Paulo esteja pensando nos pergaminhos e livros, na escritura do Antigo Testamento. Meus irmãos, Paulo, mesmo diante das tribulações, ele não desanima em estudar, em se dedicar ao reino, a Deus. Até o fim da sua vida, veja, ele está pensando no ministério, ele está pensando em meditar na sua devoção a Deus, na palavra de Deus. Esta atitude serve de grande estímulo para nós hoje. Com que, meus irmãos, temos gastado tanto tempo? Com que? Deus nos deu o privilégio de termos liberdade para cultuarmos a Deus livremente, para ler as Escrituras na praça, de forma livre. Existem países onde cristãos são mortos, não é uma realidade para eles. O que nós vivenciamos aqui, quinta após quinta, domingo após domingo,
e muitas vezes não levamos a sério. Quanto tempo nós gastamos com devoção a Deus? Quantas horas por dia nós lemos a Bíblia? Isso é fundamental para nós. Paulo reconhece isso, até mesmo no final da sua vida. Meus irmãos, nós podemos morrer amanhã, mas que hoje venhamos a nos debruçar nas Escrituras, a meditar nela, olhar para a palavra de Deus como de fato é a palavra de Deus. Deus fala conosco. Agora veja, se nos momentos de bonança nós somos relaxados quanto a ler as Escrituras, quanto mais nos momentos difíceis, quanto mais nas dificuldades. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê amor pela palavra dEle. E Paulo também nos ensina que diante das adversidades e do sofrimento, devemos entregar a nossa causa ao Senhor. É o que Paulo faz aqui nos versos 14 e 15. Veja, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alexandre, ele trabalhava com ferros e metais, bronze, e era alguém conhecido tanto por Paulo como também por Timóteo, pois o apóstolo Paulo exorta Timóteo a tomar cuidado com este homem, como se Timóteo o conhecesse. Paulo diz o nome, a profissão, e fala, olha, toma cuidado com ele. Alexandre era um homem rebelde, um homem de coração duro, pois resistiu às palavras, tanto de Paulo como dos irmãos. Paulo, ele não entra em detalhes aqui, mas sabemos que este homem, Alexandre, causou não poucos males, mas muitos males a Paulo. Mas apesar disso, Paulo, ele entrega a sua causa diante de Deus. Ele entrega ao Senhor. Paulo, ele não fica irado, mas ele sabe que é o Senhor que dará a paga para Alexandre, conforme as suas obras. Pois foi o mesmo apóstolo que diz lá em Romanos que a vingança ela pertence ao Senhor, é Deus quem a retribuirá. E este verso tem muito a nos ensinar nessa noite sobre a paciência, domínio próprio e também de confiar na justiça do Senhor. Deus, meus irmãos, Ele está atento aos nossos sofrimentos. Deus, Ele não tapa os olhos. Quando nós sofremos perseguições, somos maltratados, humilhados, perseguidos, por sermos cristãos, seja na escola, na faculdade, no trabalho, ou até mesmo na família, Deus, Ele vê todas as coisas, e precisamos entregar tudo diante de Deus, entregar a nossa causa ao Senhor, sabendo que a justiça pertence ao Senhor, e não a nós, não às nossas próprias forças, mas ao Senhor, e é Ele que dará a paga para aqueles que nos afligem. Não cabe a nós a vingança, a ira ou a justiça própria. Seja paciente, tenha domínio próprio, confie no Senhor. Ele está atento às nossas dificuldades. E ainda sobre confiança, Paulo, mesmo neste contexto, que muitos poderiam
difamar a Deus, poderiam desanimar, ou até mesmo negar para ser solto. Paulo, ele continua confiando no Senhor. Olha o que está escrito no verso 16 a 18. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Naquela época era comum que nos tribunais romanos o réu fosse acompanhado de testemunhas que eram a seu favor, pessoas que defenderiam a sua causa. Mas veja, isso não acontece com o apóstolo Paulo. Na sua primeira audiência, não havia ninguém a seu favor. Ele diz: todos me abandonaram. Não há ninguém. Talvez por medo ou vergonha. Fato é que nenhum dos seus companheiros quiseram se dispor a acompanhar Paulo e o defender. Não havia ninguém. Todos o abandonaram. E apesar disto, Paulo, ele diz que isto não lhe seja posto em conta. Paulo não quer pensar que a ausência dos seus companheiros seja um resultado de incredulidade, de falta de amor. Não. Paulo quer pensar que eles são cristãos, mas se acovardaram, foram fracos, medrosos, e talvez muitos tiveram vergonha. E o pedido de Paulo é que isto não seja colocado em conta, que isso não seja acreditado como pecado. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Em outras palavras, mas agora veja o belíssimo contraste que Paulo faz no verso 17 e na primeira parte do verso 18. Como ele diz, na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor, todos o abandonaram. Agora ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. Que verso belíssimo! Pois diante da solidão, diante do abandono, Paulo, ele tem a consciência de que o Senhor está com ele. O Senhor é aquele que não o abandona. Ele é o Deus Emanuel, o Deus sempre conosco, aquele que está ao nosso lado. Veja, Paulo, ele não está conjecturando, deduzindo: eu acho que o Senhor esteve ao meu lado. Não se trata de uma hipótese. Paulo, ele está afirmando com toda certeza, com toda a fé, que o Senhor se colocou ao seu lado. Meus irmãos, imagine, Paulo entrando naquela audiência, e ele olha para o local onde deveria estar
aquelas testemunhas a seu favor, aquelas pessoas que o defenderiam, os seus companheiros, e de repente ele olha, não há ninguém. Os bancos todos vazios. O que provavelmente trouxe uma tristeza para Paulo, mas quando ele olha para o seu lado, ele vê o Senhor, um único e suficiente representante da sua vida. E ao ver, ao perceber que o Senhor está do seu lado, Paulo diz que Ele, o Senhor, me revestiu de forças. O Senhor me deu poder. E podemos lembrar das palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, verso 11 a 12. Jesus diz para os seus discípulos, quando eles fossem perseguidos e levados para governantes, para sinagogas, Jesus diz, quando os levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo que respondereis, nem as coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. É isso que está acontecendo. Paulo é revestido de poder. Agora veja, porque Paulo é revestido de poder, porque Paulo tem as suas forças revigoradas, porque Paulo não se abate com o abandono dos seus companheiros. Porque o texto diz, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo diz que o motivo do Senhor estar ao seu lado e revestir ele de forças, é para que Paulo pudesse anunciar o Evangelho para todos os gentios, e dessa forma cumprir o seu ministério de forma absoluta. Ele que foi chamado para anunciar o Evangelho aos gentios, teve a última oportunidade de falar da cruz de Cristo, do Salvador do mundo, aquele que veio para salvar o pior dos pecadores, Cristo Jesus, aquele homem, servo de Deus, que se dedicou, que diz lá em 1 Coríntios, tudo faço por causa do Evangelho, estava sofrendo como malfeitor, mas era um servo de Deus, um homem temente, que aproveitou o último minuto para falar de Cristo, para que todos ouvissem, e assim o seu ministério fosse concluído, dos simples escravos até as autoridades romanas, todo gentil ouviu o Evangelho pregado por Paulo. Paulo aproveitou cada oportunidade. Podemos lembrar, por exemplo, lá quando ele escreve aos Colossenses, ele estava preso naquela situação, e ele ora para a igreja, sabe para quê? Para que Deus o libertasse? Não, para que Deus desse oportunidade, para ele pregar o Evangelho, falar da graça do Senhor. E nós mesmos, que temos a liberdade, saúde, vida, o conforto da nossa casa, não somos capazes de falar do amor de Deus, nem mesmo para os nossos vizinhos, ou para os nossos familiares que não conhecem a Cristo. Meus irmãos, deveríamos ser tomados de vergonha, ao ler estas palavras de Paulo, ao ver que Paulo até o fim da vida pensa em Deus, no ministério, no Evangelho. Que assim seja também com cada um de nós. E além de revestir Paulo de poder para pregar o Evangelho, aquela primeira defesa,
Deus concedeu o livramento, e Paulo diz que foi liberto da boca do leão. Ou seja, Deus concedeu a ele um pouco mais de tempo. Paulo não foi condenado naquele primeiro julgamento, até porque, se fosse, nós não teríamos esta epístola em nossas mãos, e muito menos Timóteo. É por isso que Paulo tinha ainda expectativa de que se encontraria com Timóteo, e por isso Timóteo deveria ir ao seu encontro depressa, rápido. Mas apesar desta expectativa, Paulo sabe que ele não sairá de lá a não ser morto. A condenação é certa. Mas apesar disto, Paulo escreve, como está no verso 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Paulo, ele confia no cuidado do Senhor, e que nada fugirá do controle da soberania de Deus. Quando ele diz que o Senhor o livrará também de obras malignas, Paulo ele está se referindo a qualquer tentativa humana, ou até mesmo diabólica, para acabar com a sua vida, antes do tempo, para fazer com que ele venha naufragar na fé. Mas Paulo diz: o Senhor, Ele está do meu lado, é Ele que me representa, é Ele que me levará a salvo. Ninguém pode me arrebatar das mãos do meu supremo pastor. Paulo tinha certeza da salvação e de que estaria com Cristo. Foi ele mesmo que disse que o morrer é lucro, porque ele estaria com o Senhor. E estes versos, meus irmãos, 17, 18, tem muito a nos ensinar. A primeira coisa, o Senhor, Ele nunca nos abandona. E creia nessa verdade. Creia que o Senhor, Ele está do seu lado. Ele não nos abandona. Ele sabe da nossa natureza. Hebreus capítulo 4 diz, Ele sabe da nossa natureza. Portanto, corra para Cristo, se apegue a Ele, creia que Ele está do seu lado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você não está sozinho. Pode pai, mãe, abandonar o seu filho, mas o Senhor não nos abandona. Amigos podem nos abandonar, mas o Senhor, Ele se coloca ao nosso lado. Creia nesta verdade. Muitas vezes somos incrédulos. Muitas vezes basta uma situação mínima de sofrimento que nós já duvidamos desta verdade. Mas creia, o Senhor está do nosso lado. Lembre-se do Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Ele é aquele que nos leva para pastos verdejantes, e mesmo que nós venhamos enfrentar um vale da sombra e da morte, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Ele é o nosso pastor, aquele que diz que as suas ovelhas Ele tem nas mãos. Lembre-se do Salmo 121, que o Senhor é aquele que não dorme, Ele não descansa, Ele está conosco, tanto na nossa saída, quanto também na nossa entrada, Ele está conosco. O nosso Deus é um Deus presente, não duvide disto. E uma outra coisa para refletirmos, é a certeza de que estaremos com o Senhor.
Paulo diz que é o próprio Senhor que o levará seguro, salvo, para o seu reino celestial. Isso é uma verdade, meus irmãos, que se aplica a todos nós. Existem sim desafios na vida cristã, não estamos sozinhos, temos uns aos outros, mas se não tivermos uns aos outros, temos a Cristo. Ele está do nosso lado, chegaremos até o fim, porque é Ele que nos conduz, o nosso pastor, todo-poderoso. Isso nos dá também força, ânimo, para suportar as dificuldades do dia a dia. Eu não sei a vida de cada um aqui, mas é fato, meus irmãos, que passamos por momentos difíceis. Muitos são as causas que nos afligem, seja a falta de dinheiro, a conta de luz para pagar, abandono, traições. Mas saber que o Senhor é o nosso pastor, Ele está do nosso lado e que nos levará até o final, isso nos dá força. Mas essa força não é para ficarmos no nosso conforto. Deus, Ele anima os corações abatidos, fracos, para que possamos anunciar deste Deus, para aqueles que estão em dificuldades, para anunciar a respeito de Deus, do Evangelho, para aqueles que não têm nenhuma esperança, porque o mundo era tudo que eles tinham. É por isso, meus irmãos, que Deus nos fortalece, revigora o nosso espírito, para levarmos o Evangelho adiante, e não para dedicarmos mais força aos nossos negócios, trabalhos, relacionamentos. Sim, isso é importante, mas ame a vinda do Senhor, ame a palavra de Deus, ame a Cristo. Este verso também nos dá a certeza da salvação, porque é Deus que nos guarda de toda obra maligna. Não pense que estamos livres dessas obras malignas. As Escrituras afirmam que Satanás, ele atua, ele anda ao nosso derredor, procurando presas fáceis para ele devorar. Mas saiba que o Senhor está do seu lado, e é Ele que guarda a sua vida e te levará seguro. E por fim, vejamos, lembrando, Paulo naquela situação precária, ele não deixa de pensar na obra de Deus, no ministério, na Escritura, ele não deixa de confiar em Deus. E agora nós veremos que Paulo, quando escreve estas coisas, dentro daquela prisão úmida, escura, desconfortável, sabe o que ele faz? Em meio ao sofrimento e à experiência de abandono, Paulo, ele louva ao Senhor, dizendo, como está no verso 18, parte final, a Ele, glória pelos séculos dos séculos, amém. Em outras palavras, Senhor, Tu és digno de toda a glória, mesmo estando nessa prisão sombria, Tu, ó Deus, é digno de toda a glória. Mesmo que eu venha sofrer, morrer por Ti, Tu és digno de toda a glória. Mesmo que homens me abandonem, Tu estás comigo, e por isso Tu és digno de toda a honra e glória. Demas, ele amou o presente século, ele me abandonou. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu favor, todos me abandonaram. Entretanto, ó Deus, Tu és digno de toda a honra e glória. Senhor, Tu és digno de toda a honra e glória, Senhor.
Somente ao Senhor glória e honra pelos séculos dos séculos. O louvor não é algo opcional, condicional. O louvor, ele vem do nosso entendimento de quem é Deus e de quem nós somos. Por isso ele é digno de toda a honra, de toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, Paulo, ao concluir todas essas palavras, com essa adoração, ele nos ensina, meus irmãos, que em todo tempo nós devemos dar honra e glória a Deus, independente da nossa situação, se estamos presos, se estamos livres, independente se estamos enfermos ou com saúde, independente se estamos trabalhando ou desempregados, se estamos casados, solteiros, independente de qualquer coisa, Ele é digno de honra e de glória pelos séculos dos séculos. Amém. Precisamos entender, ou melhor, nós precisamos aprender a glorificar a Deus, meus irmãos, em todas as situações, em meio às dificuldades, independente das épocas, devemos glorificar a Deus em tudo que fazemos, em tudo, em tudo. A tristeza, ela não deve roubar dos nossos lábios o louvor a Deus. Devemos render glória a Ele pelos séculos dos séculos, amém. E Paulo, meus irmãos, ele conclui essa epístola fazendo ali algumas considerações finais, saudando algumas pessoas, e ele diz: saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja